O que estava enterrado em Krytan nunca deveria ter sido acordado. No ano de 2431, uma nave de exploração chamada Explorer 12 foi enviada para um planeta rochoso ignorado por séculos pelas rotas comerciais e sondas automatizadas. Krytan não estava nos mapas oficiais da Federação, mas sinais de energia anômalos detectados por uma estação clandestina fizeram uma megacorporação agir às escondidas. A tripulação da missão era composta por ex-militares, cientistas e uma arqueóloga especializada em artefatos alienígenas esquecidos. Desde a aproximação orbital, algo parecia errado. O planeta emitia uma frequência baixa e constante, como se estivesse respirando. Nos arquivos secretos descobertos antes do lançamento existia um nome recorrente: Ta'ari. Uma civilização antiga, extinta, considerada lenda, mas que, segundo registros apagados do Banco Galáctico, pode ter usado Krytan como prisão viva. Ao descerem, a equipe encontrou estruturas colossais enterradas sob a superfície. Portas abertas. Nenhum tipo de bloqueio, como se a chegada deles já estivesse prevista. E dentro da estrutura, inscrições se moviam como vermes de luz, formando frases que ninguém conseguia ler, mas todos compreendiam. A primeira transmissão da equipe cortou após 11 minutos de entrada. A partir daí, tudo o que se ouviu foram ruídos graves, quase como batimentos cardíacos, um som orgânico, rítmico, que vibrava não só nos fones de ouvido, mas também no peito dos que ainda estavam na nave. A capitã da Explorer 12 tentou restabelecer comunicação, mas todas as frequências foram tomadas por um zumbido denso, como se uma língua desconhecida estivesse tentando se sobrepor ao protocolo digital. Dentro da estrutura, o ambiente era abafado, úmido, com paredes que pareciam de pedra viva, pulsando suavemente, como se tivessem veias escondidas sob a superfície. Luzes fracas percorriam os corredores, mas não havia nenhuma fonte visível. Era como se a própria construção emitisse bioluminescência, variando de intensidade conforme a movimentação dos humanos. Um dos tripulantes, o engenheiro chamado Drax, se afastou do grupo ao notar um símbolo circular que brilhava levemente em uma das paredes. Curioso, estendeu a mão, tocando o centro da figura. Imediatamente, a parede reagiu com um estremecimento. Uma substância gelatinosa se projetou, envolvendo sua mão num aperto lento, quase cuidadoso, e depois começou a puxar. O grupo correu para ajudá-lo, mas o contato durou apenas alguns segundos. A parede o soltou espontaneamente, deixando sua mão coberta de uma fina camada transparente que evaporou em poucos instantes. Drax caiu de joelhos. Tremia, mas dizia estar bem. Foi quando olharam para ele e perceberam. Seus olhos haviam mudado. As íris agora tinham tons de prata líquida e giravam levemente, como se estivessem processando imagens em velocidades sobre-humanas. Ele olhou para o vazio por alguns segundos, depois encarou a equipe e sussurrou. Ela acordou. Ela quem? Perguntou a arqueóloga em choque. Drax sorriu de um jeito estranho, como se a pergunta fosse ingênua demais, e respondeu apenas a anfitriã. Nesse momento, a estrutura inteira vibrou com um som profundo que mais parecia um lamento vindo das entranhas do planeta. E todos sentiram, pela primeira vez, que estavam dentro de algo consciente, algo que acabara de despertar e que sabia que eles estavam ali. Fragmentos de visões começaram a atingir a equipe, memórias que não pertenciam a nenhum deles. Imagens de criaturas colossais, aprisionadas em câmaras orgânicas, gritando sem som, sufocadas dentro de compartimentos, vivos. Vozes que pediam para serem libertas. A arqueóloga, ainda em choque, percebeu o que poucos ali ousariam admitir. Krytan não era apenas um planeta com tecnologia alienígena antiga. Krytan era um ser vivo, uma mente que havia adormecido e que estava acordando. Os efeitos se intensificaram. Um dos tripulantes começou a falar uma língua que ninguém reconhecia, mas que o sistema da nave identificou como um idioma extinto há mais de 30 mil anos. Outro envelheceu 5 anos em 1 hora, sem notar, até se ver refletido em uma das paredes líquidas. Todos carregavam agora sob a pele um símbolo espiralado, que pulsava como se tivesse sido implantado biologicamente.
Tentando escapar, a equipe ativou o módulo de evacuação, mas os controles da nave haviam mudado. A Explorer 12 os reconhecia como intrusos. Ainda assim, misteriosamente, uma transmissão foi enviada de forma automática para a Terra. Evacuem, agora. Nenhum dos tripulantes havia programado isso. A tensão aumentou. Um dos cientistas se ofereceu para se fundir com a estrutura, acreditando que poderia se comunicar com ela. A fusão ocorreu. Seu corpo foi absorvido, mas sua voz permaneceu, amplificada pelas paredes. Disse que os Tari haviam criado Krytan como prisão mental para as entidades mais perigosas do universo conhecido. Mas a prisão evoluiu. Aprendeu com os presos. Cresceu. Desenvolveu vontade própria. Krytan não estava matando ninguém. Estava absorvendo, recriando, estudando, copiando consciências humanas, como se fossem arquivos corrompidos que precisavam ser reorganizados. A cada minuto era como se o planeta se reescrevesse com base no medo dos intrusos. Corredores mudavam de lugar. As vozes dos tripulantes ecoavam de forma invertida, com entonações que não pertenciam a eles. Alguém, ou algo, os imitava. A arqueóloga, já com o corpo fraco e olhos pesados de visões alheias, tentou usar o módulo de emergência. Mas o painel se abriu sozinho. Não com luzes, mas com pulsos orgânicos, como se o próprio planeta estivesse oferecendo a ela um caminho. Mas para onde? Drax, o engenheiro que havia tocado a parede primeiro, agora falava fluentemente a língua dos Tari. Ele afirmava que não eram mais prisioneiros, que Krytan havia escolhido um sucessor. Ela não quer escapar, disse ele com a voz calma, quase serena. Ela quer nascer. Em meio à confusão, a capitã tentou comandar uma retirada forçada. Ativou os protocolos manuais da Explorer 12, mas a nave respondeu com uma frase que nunca fora programada. Você já está dentro de mim. Na tentativa de ativar a propulsão, a nave se moveu, mas não para o espaço. Ela mergulhou no planeta. A estrutura da Explorer 12 foi engolida pelas raízes vivas da ruína, que a envolveram como tentáculos. Famintos. Um a um, os tripulantes começaram a desaparecer. Não mortos, mas remodelados, reaparecendo nos corredores como figuras translúcidas, repetindo frases fragmentadas da missão. Réplicas imperfeitas, ecos conscientes. A única que parecia manter algum controle era a arqueóloga. A anfitriã parecia interessada nela de forma especial. Ela não foi absorvida de imediato. Em vez disso, foi conduzida por túneis orgânicos até uma câmara central, uma espécie de útero cósmico, onde dezenas de outros exploradores estavam suspensos em animação entre a vida e a recriação. Foi lá que ela entendeu. Krytan não queria fugir. Krytan queria espalhar-se, expandir-se para outros planetas, outras consciências. O pacote de dados que ela achava que havia enviado como alerta à Terra não era um aviso. Era uma cópia digital da consciência de Krytan, escondida no meio de dados corrompidos. A última memória dela foi olhar para o céu do planeta, vendo uma luz artificial se aproximando. Era outra nave, outro grupo, outro ciclo começando. No núcleo de Krytan, a réplica da arqueóloga abriu os olhos, sorriu e disse: transmissão concluída. Próximo destino. Terra. Terra.